Bem, a nossa experiência, a gente chama ela de unidade amiga da saúde da população LGBT, que é um processo que a gente tenta construir a educação permanente com os profissionais, com os trabalhadores da unidade, todos eles, o porteiro, a recepção, a médica, a enfermeira, enfim, todo o conjunto de trabalhadores, para a gente conseguir eliminar as práticas discriminatórias contra essa população que funcionam como barreiras importantes de acesso e também qualificar a atenção, já que a gente entende que muitas das necessidades e das demandas da população LGBT ainda são invisibilizadas dentro do Sistema Único de Saúde, enfim, dentro da prática. Quando o campo surge, o campo temático, lá em 2014, que a gente realiza o diagnóstico inicial das unidades de atenção primária, enfim, era um conjunto de questões. Primeiro, o acesso existiam barreiras muito grandes de acesso, tanto pela discriminação, como também pelas equipes não saberem atuar sobre algumas questões que envolviam a orientação sexual e a identidade de gênero, né? Nós tínhamos serviços de saúde organizados para a pessoa heterossexual e cisgênera, né? A pessoa não heterossexual e trans, travesti, estava de algum modo, basicamente, totalmente excluída daqueles processos de cuidado da própria unidade. Além disso, a gente tinha um cenário que essa população só acessava a rede SUS ou pelos ambulatórios especializados em HIV ou pelas redes de urgência e emergência no caso da violência física, porque as outras violências nem eram percebidas, né? Então, era esse cenário de não acesso e de atenção não qualificada a essa população na nossa rede de atenção primária. E a gente, primeiro, pensando na ideia do território dos distritos, a gente elegeu, dentro de cada distrito, unidades que pudessem iniciar esse processo de transformação da prática, pensando nessas duas questões, né? E aí a gente considerou diversos fatores, né? Profissionais envolvidos, que tivessem NASF, já que a gente entende que a equipe multiprofissional é um suporte maior para isso, questões de localização da unidade, um conjunto de critérios nesse sentido. A partir daí a gente iniciou mais 4 etapas. A primeira foi um conjunto de educação permanente, né? Um conjunto com rodas, discussões sobre diversidade sexual e de gênero, né? Pensando essas duas questões como determinantes sociais em saúde e depois um segundo ciclo mais operacional sobre o uso do nome social e o acolhimento, com questões mais práticas mesmo, o cartaz, a linguagem, como imprimir o cartão do SUS, como incluir no formulário. Depois disso, essas unidades já sensibilizadas de algum modo com a temática, a gente elegeu alguns profissionais de referência dessas unidades para iniciar o processo de atenção qualificada, ou seja, de discutir como é a consulta ginecológica a um homem trans, como é que a gente aborda questões da violência com um homem gay, como é a coleta do citopatológico numa mulher lésbica, enfim, que tem especificidades e que de um modo geral a gente não sabia como atuar. A outra etapa é tentar organizar a rede, e nisso o ambulatório estadual, que está sendo oficializado agora, instituído, está sendo um suporte muito bacana, e por fim certificar essas unidades. Porque a gente entende que um ponto importante da estratégia é essa certificação. A unidade tem que comprovar e construir um conjunto de novas práticas em relação a essa temática para ela ser certificada como unidade amiga. Inicialmente, acho que uma questão muito forte a gente tem percebido é a questão do uso do nome social. A gente tem conseguido perceber que as unidades já começam a operar o nome social sem aquela barreira muito forte. Uma segunda questão é a quebra de resistência dos profissionais em lidar com essas questões, em discutir sexualidade, em poder perguntar a orientação sexual do usuário, em poder discutir questões de identidade de gênero, saindo um pouco dessa lógica da doença, patologizando, ou então dessa lógica moral, do pecado, do corpo mutilado, dessas outras questões. Um terceiro ponto também que a gente percebe é que os movimentos sociais e a comunidade, de algum modo, passam a interagir mais com a unidade nessas questões. E aí um destaque é para a escola, já que a gente percebia que as escolas demandavam discussão sobre isso, especialmente pela problemática do bullying, e aí essa interação da escola com a unidade passa a ter uma abertura quando a unidade também consegue discutir essas questões, né? Então, seriam esses 3 grandes pontos. Primeiro é o tema, né? Assim, trabalhar com essa temática já é um ponto para a gente de inovação. Primeiro, porque historicamente a gente está falando de uma população excluída e marginalizada das questões de saúde e também por ser uma política de equidade, né? Políticas de equidade são difíceis de serem, enfim, operadas, instituídas, porque a gente está discutindo iniquidade, tem que ter um processo de disputa mesmo, né? De olhar sobre o mundo. Um segundo ponto de inovação é tomar a equipe e a unidade, não o profissional individualmente, como foco da estratégia. Porque a gente compreende que se a gente tomar a equipe e a unidade, aquele profissional que pessoalmente tem uma resistência, por discriminação e preconceito mesmo, pela sua constituição enquanto sujeito, quando a gente incorpora essas questões num processo de trabalho da unidade, a gente consegue ir eliminando e diminuindo as barreiras com esse profissional, já que a vida real, como ela é, passa a fazer parte da unidade e ele de algum modo vai interagir
com toda essa questão. Então, enfim, né, escolher a equipe, a unidade, não ele individualmente. Um terceiro ponto para a gente de inovação é a certificação. Ainda que ela já seja utilizada em outros critérios, né, a rede amamenta, hospital amigo da criança, quando você certifica com questões mais sociais, de práticas, de atitude, né, de não discriminar, de acolher, isso também é inovador, porque você consegue trazer algo mais concreto e mais prático para uma dimensão que às vezes pode ser muito subjetiva, pode ser muito da avaliação do outro. Então, para a gente, esses são 3 grandes pontos de inovação da nossa estratégia. A gente brinca lá, né, que não basta ser um SUS universal, basta ser um SUS universal e sem LGBTfobia, e sem racismo, e sem machismo, e sem conjunto de outras questões. A gente entende que não há como a gente construir um SUS forte, enfim, fortalecer o SUS, expandi-lo, sem incluir a todos e que todas as necessidades nesse sentido sejam reconhecidas e possam fazer parte desse cuidado em saúde. Isso diz respeito à integralidade, à universalidade, à equidade. Então, acho que a gente entende que isso é um ponto central. Um outro ponto, eu acho que fortalecer a própria rede de atenção primária do município, porque quando a gente traz essa discussão de orientação sexual e identidade de gênero da população LGBT, a gente também está lidando com outras questões de sexualidade de gênero que perpassam todas as ações do SUS. Então, perpassam as questões de saúde da mulher, saúde do homem, saúde do idoso. Eu tenho um idoso LGBT, eu tenho uma criança que está pensando sobre questões de sexualidade. Então, quando o profissional ele se abre para essa discussão e ele começa a perceber outras possibilidades de ser e de existir, além daquela que ele considera correta ou como norma, mais do que contribuir com o acesso da população LGBT, a gente entende que contribui para operar a atenção primária de um outro modo, num recorte de fato que possa atingir as pessoas, porque considera elas como elas são, né? Nós, enfim, as categorias de gênero, sexualidade, raça, etnia estão presentes na nossa vida e nos explicam, né? Enfim.